sou a Maila Fernandes e esse é o Pod 30 Mais. E hoje a gente vai embarcar numa viagem no tempo. Um tempo que, por mais que a gente queira, não volta mais. A escola, palco de amizades, desafios, puberdade e, claro, das nossas maiores inseguranças. E para falar, recordar e dar risada um pouco daquele tempo, hoje eu trago aqui duas pessoas maravilhosas que eu tenho a honra de reencontrar nesse bate-papo. Ela, que é minha melhor amiga desde quando a gente era criança, tá? Profissional do setor gráfico há mais de 14 anos. E mamãe do B, do Bernardo, Karina Pereira, que é gestor de agronegócio. Eri, fazendas há mais de 7 anos, especialista em gestão de negócios e projetos e também apresentador de podcast Ruralmente, Sidney Russo. Como vocês estão? Ela, Karina, que legal encontrar vocês aqui, hein? Obrigada pelo convite. Estão preparados para falar sobre esse assunto? Hein? Vocês estão preparados? Vamos lá, tive que fazer um exercício aqui para lembrar o que a gente viveu Na barriga, mas vamos lá. e o que for permitido falar, a gente vai falar hoje aqui. Exatamente. O que for permitido é ótimo. Porque a gente, como bons milênios, a gente é altamente cancelável, gente. Porque a nossa época de escola não era para amadores, tá? Não era para Nutelas. Não era para qualquer um. Exatamente. Gente, e quando fala de escola, o que vocês lembram? Qual que é a primeira recordação que vem na cabeça de vocês? Olha, Bom, para mim, vai, Karina, começa você, vai, que o meu é mais... olha, O do Sidney já é meio cancelável, aquela brincadeira. Bastante, viu? gente, os amigos! É isso que eu lembro. A minha melhor recordação são das amizades, do tempo em que a nossa turminha ficava sentada no sol, perto do portão. Isso. Teve uma época que a gente ficou bem unido, sabe? Então, assim, essa é a minha melhor lembrança. Então, o que faz eu lembrar da escola são os meus amigos. Sim. E a gente aqui, gente, só para situar vocês, eu tô chamando duas pessoas aqui que nós estamos juntos desde a quinta série, o novo sexto ano, né? Aqui em São Paulo, mas desde a quinta série até o terceiro ano. Teve pessoas dessa sala nossa que era o C, né? Quinto C, sexto C, sétimo C, oitavo C, enfim. Teve gente que tinha até muito mais tempo juntos, né? Antes, e aí depois entraram nessa sala. Tiveram pessoas que passaram por um tempo e tal, mas nós estamos falando aqui nada mais, nada menos de uns 7 anos juntos. Todos os anos, as mesmas pessoas. E a gente foi crescendo juntos, amadurecendo juntos, né? E como a Ká disse mesmo, teve um momento que a gente era muito unido. Por quê? Não tem mais o que fazer, a gente só gostava de ficar com a gente. A gente saía da sala, ia pro intervalo, ficava no sol juntos. E a gente passava 6 horas dentro da sala de aula e no intervalo, que era o tempo que a gente podia afastar, a gente tava juntos também. Mas também teve os momentos não tão bons, né? Talvez, quem sabe, Sidney na lembrança dele. Brincadeira. Tô brincando, Sidney, que isso, jamais. Eu tenho medo de ter traumatizado muitas pessoas aí. Mas, ó, legal falar sobre isso, né? Que assim, o Giancarlo, que é meu primo, né? Estudou comigo desde do jardim. Sim, eu lembro O vocês Alan, falando. nosso amigo Alan, que é engenheiro hoje, estudou amo. comigo desde o prezinho também, a gente foi até o terceiro colegial. É bem Sim. legal, né, a gente falar sobre isso também. Cara, e é muito tempo junto. Mas sim, e já entrando nisso que Sidney comentou sobre ter traumatizado algumas pessoas, a gente vivia numa época diferente, né? A gente vivia numa época de escola, que nós víamos a escola diferente, assim, onde muitas coisas que nós fazíamos na época não tinham alguns termos, algumas palavras que a gente usa hoje. Vocês acreditam que a escola mudou muito? Como que é isso para vocês? Assim, vocês entendem quanto a gente evoluiu nesse sentido? Assim, vocês conseguem perceber isso? Vocês que têm filhos também já, né? Eu consigo, inclusive para as minhas filhas eu oriento a fazer completamente o contrário do que a gente fazia. Não é só para que eu fazia, não, nós todos fazíamos, né? Exatamente. E a gente é natural, a gente tem que acompanhar, é a mudança. E só que a gente entra num tema muito grande, porque quando a gente fala desse mundo, a gente automaticamente a gente linka ao bullying, o que não é bullying, né? E é até onde vai o respeito e não respeito. Então, só para... Eu tenho contato com os amigos ainda, né? Tem um grupo nosso lá, Amigos do Coronel,
que a gente pouco se fala, mas tem um subgrupo aí, que tem uma galera aí, o Bruno, o Lucas, o Iago, o Jean, toda essa turma aí. Ali o bullying come solto, né? Ainda Mas, continua como se estivesse na eterna quinta série. Mas na nossa exatamente, eu não posso nem falar o época, nome do grupo. na nossa época, era levado muito na brincadeira o bullying, né? Então, assim, é, até teve um episódio, né? Comigo. Não sei se vocês se lembram. Ai, meu Ah, Deus. espero que não tenha sido eu. Lá vem. Será que eu posso falar? Sim, Juninho. Pode. Pode. Se não for eu, pode. Com a Bruna. Com a Bruna. Lembram? Com a Bruna. Então, Lembro. naquela época, gente, era bullying. Só que a gente levava na brincadeira. Meu Deus. Mas ó, fazendo um adendo, mas pensando hoje, eu acho que o que sério. mudou, É o que sério. mudou foi a proporção, né? A proporção do que é bullying e que não é. Antes a gente permitia mais esse tipo de brincadeira, mas ainda, vamos ressaltar que ainda existia falta de respeito também, né? Exato. Tudo tem um limite. É que hoje esse gap diminuiu, né? Então hoje é muito mais fácil você ofender alguém do que antes. Exato. Eu acho que o nosso limite, a gente aguentava mais coisas, até por uma questão de aceitação, né? Porque naquele momento a gente estava procurando muito isso, né? Tanto no Fundo 2 quanto no médio que nós passamos juntos, nós tínhamos aquele momento de querer ser aceitos das tribos, de estar juntos, de nos conectarmos, e essa validação ela era muito importante pra gente. E naquela época, como vocês bem pontuaram, a gente não falava sobre bullying, a gente não usava essa palavra, mas a gente aguentava muita coisa. E para cada pessoa eu acho que era de um jeito, né? Eu acho que para algumas pessoas as pessoas às vezes não se sentiam tão em um lugar tão assim pressionado, mas eu acredito que para muitas pessoas foi muito difícil ter que ouvir algumas coisas, alguns apelidos que a gente dá. Gente, olha, sinceramente, eu lembro um momento que acho que foi um dos piores momentos, que foi a oitava série. Que tinha um grupinho que era assim, o terror da sala. Que nós não nos enquadrávamos, tá? A gente tá falando assim que a gente também era terrível, mas tinha sempre os mais difíceis ainda, né? Que eram assim, que era sem limite. Eu lembro que eles fizeram uma lista de chamada. Não sei se vocês lembram, gente. Eu lembro. Olha lá, o Cid já caiu. Altamente cancelável. Esse grupinho, gente, que era um grupinho que também foi novo, eles foram introduzidos ali na oitava série. Eles não estavam com a gente desde do sexto. Do sexto agora, tá? Mas era a quinta série. Mas aí eles foram introduzidos. E eles eram o terror, assim. Se a gente achava que a gente era terrível, a gente se encontrou ali com os donos do pedaço. Eles fizeram uma lista com todos os nossos nomes, com apelidos. Gente, eu lembro que inferno. Toda vez que o professor fazia a chamada, eles faziam o apelido, que era totalmente horrível. Pode falar, Ney. Todo mundo tinha, nenhum escapava. Era incrível. Ninguém Todo escapava. mundo, a sala inteira. A sala inteira tinha. E só lembrando, viu, gente, que nesse cenário que a gente está falando, a gente veio de escola pública. Pra piorar. Porque eu vejo que a gente veio de escola pública, minhas filhas estão na escola particular, então eu vejo que na escola particular as crianças têm nome e sobrenome. Na nossa época, não. Na nossa época era o Bruno Bola, é o Luiz Cabelo e por aí vai. Agora aqui, você na escola particular, é Martina Vasconcelos e por aí vai, né? Então era uma turma bem, igual você disse, Mayra, pessoal atentado mesmo. Era uma galera muito. Gente, eles eram outro QI de atentados mesmo, se você podemos usar essa palavra. Mas, de qualquer maneira, a gente sobreviveu. Eu, apesar de ter tido apelido, foi horrível, mas eu nunca tive a sensação de não querer ir para a escola. Eu gostava da escola. Agora, existem alguns colegas nossos que tiveram essa sensação, né, da nossa sala, com certeza, de não querer ir para a escola. Mas eu gostava. Vocês gostavam de ir para a escola? Eu eu amava gostava. ir pra escola. Sabe por que é legal? Sabe por que eu acho legal essa questão de falar, eu gostava de ir para a escola? Porque é onde você tinha o seu contato com o teu amigo. Hoje, é pelo PlayStation, é pelo celular, a criançada se reúne online. Então, se a gente quisesse se atualizar, né, e ter esse contato, era na escola, tá junto, né? Mas só fazendo um comentário que você falou aí, Mayra, sobre a questão do respeito, bullying e tudo mais, né? A gente sabe que é muito válido tudo isso, porque
a humanidade ela evolui, né? Se você Evolui. pegar na época dos teus pais, você fala, na minha época era isso, dos avós, na minha Aham. época era dessa forma. E na nossa época, a gente já passou dos 30, né? Na nossa época, né? Era de uma maneira, e agora da criançada que está vindo hoje, desse pessoal, é uma Que outra bom, maneira de né? ser. Mas eu acho, é só um comentário, eu acho que na nossa época, essa questão da zoeira, apelido e tudo mais, claro, havia momentos que alguém se sentia ofendido e tudo mais, Sim. mas eu acho que era muito mais sobre aceitação na nossa época. Hoje a pauta é muito mais sobre respeito, né? Na nossa era aceitação, hoje é mais sobre respeito que prevalece, né? Isso. Aí, mais também eu acho que eles têm uma consciência dessa evolução mesmo, né? Mas, Vini, aqui, ó, vamos pensar. Se você pudesse falar que tipo de aluno, estudante você era, você vai traçar o seu perfil aqui. Só que os outros dois vão ter que falar que se sim ou não. Então, assim, você vai falar, eu era isso assado. E vamos ver se os outros tinham essa percepção de você. Pode ser? Vamos lá, Quem quer começar? posso Posso começar, vamos Vai começar? lá. lá, vai lá. Vai lá, Vai, Karina, vai Karina, você. então, vamos. Tá Eu parecendo era, escola mesmo. Eu tô achando maravilhoso. eu era Pode ir, amiga. a Patricinha conversadeira. Ficava com o meu espelhinho o tempo inteiro. Gente, ficava se arrumando no espelho o tempo inteiro. Como que pode? Coitada do professor. Eu Ouvindo olhava Hilary naquele Duff, espelho, eu olhava naquele espelho, acho que umas 50 vezes por dia. Aham. Em todas as reuniões, a reclamação era do espelho e de conversar muito. Meu Deus do céu. E é verdade. Eu acho mesmo. Muito conversinha, fiada, mas eu também, né, vou me aplicar a isso. E realmente, a Karina, eu acho que era a Tricinha, com certeza, é Karina Pereira de Souza. Acho que era a pessoa mais vaidosa da sala inteira. e ouvia Hilary Duff, High School High Musical, School Musical, RBD, só RBD! nossa, RBD, aham. Exatamente. Só essas músicas das patricinhas. Eu também tava um pouquinho enquadrada, mas eu acho que não era tanto quanto a Karina. A Karina com certeza era a maior. E você, Ney? Concordei, você concordou com ela? concordo, 100%, é isso aí, é unânime. Unânime. Bom, eu me classifico assim, né, por fases, né? Então a gente começou ali desde da quinta série, né, para frente, né, que hoje é o sexto ano, né? Isso. Até a oitava série eu era tirava mérito escolar, vocês lembram do mérito escolar? Eu ia super bem. Verdade. Lembro! Aham. Quando chegou no colegial, aí o negócio desandou. As Desandou. Só notas ladeira eram para abaixo. passar de ano e juntava com a turma do fundo ali, então era terrível. Realmente, o Sidney teve fases. Teve a fase que ele e o Jean, que é o primo, eram assim as grandes promessas. Eles eram muito inteligentes, eles eram super dedicados, eles tiravam as notonas e tal. Eu lembro até uma vez que a professora Marineuza, né, que é a professora de matemática, o Jean, que é o primo do Sidney, que também estudou com a gente, nosso colega, ele olhou assim pra lousa e fez uma cara meio assim, né? Aí a Marineuza falou assim: tem alguma coisa errada, né, Jean? Aí ele fez assim, ela foi lá, arrumou a conta. E eu achei isso o máximo. Gente, eu achei isso o máximo, porque eu era muito ruim de matemática, né? Eu sempre fui. E aí eu achava assim. Só que assim, eu sempre achei eles muito inteligentes. Só que o Cisne, diferente do Jean, o Jean, ele era uma pessoa mais inocente, desde sempre. O Cisne, eu vou colocar aqui um adendo, que desde pequenininho, ele já tinha uma liderança ali entre os meninos. É ou não é, Karina? Tinha uma Concordo. liderança. Eu acho que assim, eu era uma aluna boa. Acho que no ensino médio fiquei mais comprometida do que eu era, talvez, no Fundo 2. No Fundo 2 eu gostava muito de conversar, eu falava muito. E eu sempre fui essa pessoa que queria. Eu e a Karina, na verdade, a gente era a social class, né? Tem a social media? A gente era a social class. A gente queria falar com todo mundo. Às vezes a gente chegava num dia assim, tinha duas Brunas, né? Aí tinha uma Bruna que era mais isolada, que não conversava muito, que é essa que a Karina falou lá no início. E aí a gente chegava assim, hoje a gente vai falar com ela. Hoje ela vai conversar com a gente. A gente ia lá, ela não queria falar com a gente, mas a gente tentava de todo jeito que ela falasse alguma coisa. E a gente conversava com todo mundo, a gente queria ser amigo de todo mundo. A gente só não era amigo de quem não queria ser nosso amigo. E no ensino médio, depois que a gente já tinha superado, né? Porque no Fundo 2 a gente teve várias tretas. Várias tretas entre meninas e tal. Depois do ensino médio, a Karina atacou, a gente não tava nem aí mais. A gente gostava de falar com os meninos lá do fundo.
A gente falava com o pessoal. Então, o Sidney não era muito de falar com a gente, tá? Ele Não? é. Não, você era mais. Dos meninos, talvez você era o que menos falava. O Bruno falava muito. O Alan, eu adorava o Alan, gente, eu amava o Alan. Iago. O Bove, o Iago. Agora, o Sidney sempre eram mais assim. Não se misturam, não se misturava muito no ensino médio. Só que conversava também, mas era dos que menos conversava. Eu e o Sidney, a gente vai ficar muito amigo mesmo na faculdade, né? Que aí a É gente. verdade. Nossa, aí a gente. É cada história que Jesus tem até vergonha. A gente foi quase vizinhos, né? A gente foi quase vizinhos e a gente também estudou. A gente estudou na mesma faculdade por um tempo, né? Então teve muitas coisas aí. Gente, deixa eu falar. Eu era essa pessoa. Acho que eu era faladeira. No ensino médio eu era uma boa aluna. E gostava de conversar social class. Tava sempre ali tentando. Todo dia era um grupo ali com a gente, eu e a Karina. Um dia nós tava com uma dupla, outro dia nós tava com outra galera. Eu e a Karina estando junto, tava tudo certo, entendeu? Exatamente. Verdade, é bem isso mesmo. Mas eu, poxa vida, eu era tão ruim assim mesmo. Não, você não era ruim, amigo. Nossa, cara, fiquei Jamais. mal agora, hein? Agora eu fiquei mal, hein? Era o líder. Você era o líder. Era muito Não, difícil ó, te acessar. vamos corrigir aqui, hein? Ah, Por você muitas vai se vezes eu fui defender. tido como líder, mas eu não era líder não, hein? Quem que era, então? Tinha gente liderando algumas coisas lá e eu que levava a fama. Ah, Vamos dividir isso aí um pouco com o Bruno, o Panásio, Não, sim, tinha ali o Panásio, sim. Iago. É, o Bruno Panásio, com certeza também, ali também. O não rei do... lembro. Eu não lembro, Sidney nunca. vindo até nós pra conversar. Não lembro. Jamais. Eu A acho que, eu acho que é porque vocês não me convidavam. Ah, não é isso. Não é. A gente ia lá pro fundo, só que tinha que ter uma troca. Quantas vezes os meninos, o Anderson, o Iago, o Bove vivia lá do nosso lado. O Vários. Du, o Oi? Du, O o Du, Lucas. que é advogado hoje, né? O Du Ah, o Du. Nossa, o Du vivia colado em vocês, na ele é Karina. colado e sempre perto da gente, maravilhosos, pessoas maravilhosas. E o Sidney não saía de jeito nenhum do lugar dele. Se a gente quisesse falar com ele, a gente que fosse lá. Porque com ele não ia ter essa, não. Exatamente. Você acha? É um absurdo. E, gente, vocês têm alguma história engraçada ou inusitada do tempo de escola? Vocês têm alguma coisa assim, tipo, Eu que, tenho. pô, não acredito que isso aconteceu dentro de uma escola. Gente, Momento cancelável. olha, eu tive. Eu acho que foi no. Não lembro se era no primeiro ou no segundo colegial. Tá. Que eu tive a brilhante ideia de fazer uma Opa. pilha de carteira. Meu Uma Deus. torre imensa. Justo na aula da Dort. Que é uma Coitado. professora de português. Gente, eu não lembro o que me motivou a isso. Eu não sei, mas... Depois era eu, né? Depois Gente, caiu a culpa no Sidney. verdade. A Karina tava bem quietinha lá. Foi até o Sidney. A Karina foi até o Sidney e falou assim: ai, o que você acha? A gente perder. Daquele jeito. E ela. Gente, a Karina hoje é uma pessoa assim, do jeito que vocês estão vendo, mas antes ela era toda. O que você acha de você, não sei o que lá? Toda patricinha pra falar. Gente, que ideia, amiga, eu lembro. Foi um marco. Foi um marco. Foi um marco. E aí, conta, termina. Conta. Tem um episódio também muito engraçado que eu lembro até hoje. Que eu acho que a partir do segundo colegial, no primeiro, não lembro, a gente perdeu o medo de matar a aula. Meu Deus! Sabe? E eu, a Mayla e o Bove resolvemos matar a aula. Na aula de educação física de alguma sala. E a gente foi ali por trás da escola e pulou o portão. Tinha essa grade pra segurar, né? Tipo, esse portão. E aí? E foi um sacrifício. Eu, toda cheia de frescura na época, foi um sacrifício pra eu conseguir pular esse portão. E o Bove me ajudando, a Mayra me ajudando, e aquele sofrimento e tal. A gente pulou o portão, foi lá na sala, olhou pro outro lado e o portão tava aberto. Do outro lado. Então a gente pulou o portão com o outro aberto.
E assim, gente, que bobeira. A gente mal demorou. A gente nunca tinha matado aula na vida. Aí resolvemos matar, eu e a Karina. Boa, eu acho que já tinha, né? Com certeza. Mas eu e a Karina não. Gente, que inferno foi fazer essa menina pular esse portão. E não deu. E vai. Chega lá, a gente vira, o portão tava aberto, a gente ria tanto. E você, Ney, tem algum momento engraçado? Eu tenho, mas só antes. O Douglas Bove estava junto com vocês matando a aula de educação física, é isso? É, Matando a aula na educação na física, né? De educação algum. física. Então, parabéns, Douglas Bove, que hoje é profissional de educação física, belo exemplo. Parabéns, Bob! Parabéns, Bob! Eruditino! Pelo exemplo bom que você deu no passado. Não, e Fala, hoje, Ney. inclusive, é o melhor personal trainer aqui de Avaré, Sério? região, da consultoria até fora do país. Douglas é ó, top. Ele que monta meus Maravilhoso. treinos lá e É legal, verdade. cara. Ele é 10. Ó, na minha época, na nossa época, né? Teve um fato engraçado que aconteceu, mas é ligado à escola, mas foi fora da escola. Ah, A gente lembra que com a gente com 14, 15 anos, a gente tinha muito acesso à bebida alcoólica nos comércios aqui da região, né? uhum. Então a gente Avaré, tá, juntava. gente? E a gente gostava de tomar a torre de chopp, né? Juntava eu, o Lucas, o Iago, o Jean, o Bruno, e a gente comprava a torre de chopp e tal. E um dia a gente chegou num barzinho que tinha Avaré aqui, um espetinho, e a gente chegou lá, tinha nada mais, nada menos que 3 professoras nossas lá. Então a Mentira. gente, o que que a gente fez? Sentamos com a professora e matamos a torre de chopp. Ficamos doidos, cara. Mas não vou falar o nome das professoras, né? Pelo amor de Deus, já devem estar aposentadas, amém, né? Nós assim. Por isso que eu falo, hoje tá muito chato, você não pode sentar pra tomar com o professor, não. Com 15 Melhor. anos de idade, pô, você não pode sentar e matar um litrão. Não, e outra coisa engraçada que teve, né? Vocês falaram aí do Rebelde, do RBD, não tem como a Aham. gente não falar sobre isso. O dia que o Luiz Carlos alisou o cabelo pra ficar parecido com o Diego. Luiz, você não ficou nada parecido com o Diego, cara. Aquele 25 de outubro de 2006, nunca mais vou esquecer, viu? Gente, vocês viram como o Sidney era? Olha, pra vocês terem noção de quem ele era, tá? Ele lembra das vergonhas ali que a gente passou. Ele deve ter tudo anotado num caderninho, tá? Gente, que Aqui, ó. loucura. Aham. Anotado aqui, ó. E Ah, ó, o Luiz, na época, só complementando, que o Luiz é um amigão meu, tá me devendo um pastel. A gente saiu pra comer pastel junto esses dias aí. A gente se ah. fala sempre. Mas, Luiz, você mirou no Diego do RBD, você acertou na Alcione, tá? Bom, fica aí o recado. Deus do céu. Gente, a quinta série não morreu. Vocês viram? Vocês viram? Não, mas é verdade. Eu também, na época, pintei meu cabelo de vermelho pra parecer a Roberta. Gente, a RBD era uma sensação, tá? Era uma sensação. E a gente amava muito, a gente gostava muito. E o Luiz era o único que assumia que gostava. Exatamente. Todos sabiam, conheciam as histórias, sabiam as músicas, todo mundo assistia, só que fingia que não assistia. Tá bom? Ai, olha, gente, eu tenho uma memória que eu acho que é até meio saudosista, né? Que é nosso último dia. Não sei se o Sidney tava. Você acha que tava assim? Nosso último dia a gente fez uma. Muito inocente, a gente já no terceiro ano, já tava ali nos últimos dias. A gente fez uma guerra de bexiga de água. Nossa, lembrei. Até a Judite, que era a diretora da época, né, da nossa escola, ela desceu pra fazer com a gente. Foi bem legal, assim. E eu lembro que a gente era umas bexigas, eu lembro até a cor, era umas bexigas amarelas, que é uma memória impagável. E uma lembrança bem bonita, assim, que eu tenho saudosista, assim, daquele momento, né, dessas pessoas que marcaram aí esse tempo, né, esse momento tão legal, assim. E aí, vocês lembram disso? Eu me lembro. Lembro sim. É que também Uma memória coisa que me marcou também, que eu lembro bem, foi quando a gente fez a camiseta do terceirão. é verdade. Zina, Nossa. com o número da chamada nas costas. Isso. E Ó. a gente fez. Apesar de Usina ser uma personagem do Pânico ali bem inusitada, a gente fez topa vestibular, topo, por que não? Vamos cair pra dentro. A gente conseguiu trazer um quê de nerds. Né? Ah, mas enfim, vamos se comprometer então? Vocês lembram de algum professor que vocês gostaram muito, assim, que marcou vocês, seja pela prática mesmo, ou por algum momento ali que ajudou vocês, nesse momento da adolescência e tal? Vocês têm? Eu tenho. Eu tenho, na verdade, assim, é um pouco antes da adolescência. Foi volta lá para a época
no jardim, prézinho, né? Que depois eu fui encontrar com essa professora depois no primário, né? Que é a Ai, que legal. professora Renata Rafani. Ela é aqui de Avaré. Eu encontrei com ela esses dias aqui, Uhum. mas uma pessoa que, bom, voltando a falar da época que a gente entrou na escola, né? Você entra no jardim, no prézinho, ser abandonado ali, né? Porque você vê tua mãe deixando você ali, a criança não entende, né? Sim, Como é que essa pessoa que tá comigo aqui há 5, 6 anos me abandona num lugar desse, né? Então você entra ali, né? Tem criança brincando, tem criança chorando, que você se identifica, né? Ó, tá igual a mim. E Uhum. aí você tem, e aí a criança precisa muito de acolhimento, né? Então eu lembro Sim. muito da Renata, que ela me acolheu muito ali, foi, nossa, excelente pessoa, excelente pessoa. Então, ficou meu carinho aqui a professora Renata no início aí da escola, depois no primário aí, inclusive ela me encontra comigo na rua, ela se lembra de mim, é muito legal. Então Que assim, dessa legal, época foi a Renata que marcou muito, assim, foi bem legal. legal, bacana. E você, Eu, Cá? assim, eu tenho um carinho muito grande e eu tenho boas lembranças do professor Emerson. Eu Sim, acho que foi o primeiro professor, assim, legalzão, sabe? Que escutava 10. a turma, que a gente conversava com ele, se abria. sim, Nossa, eu tenho boas lembranças com ele. A professora legal. Patrícia também, eu tinha um carinho bem grande por ela. Eu Pô, Sim. lembro mas muito O também Emerson é legal, hein? da Oi? Dina, o barulhinho Nossa. do sapato da Dina no dia de prova, gente. Como isso marcou? Sim. O que você ia falar, Ney? Não, mas o professor Emerson, muito bem lembrado, hein? 10, ele é 10. Inclusive, acho que ele tá lá dando aula no Tá assim, Coronel, vi lá esses dias. É, eu também. Eu tinha dois professores que me marcaram no ensino médio, Fundi 2, assim, que a Dina, que eu amava história, e eu gostava muito dela, das aulas dela, eu pirava, assim, o jeito como ela explicava era um negócio, assim, surreal, assim, tipo, de transportar a gente pra outro lugar. E o primeiro professor que eu tive uma amizade, que eu tive, assim, uma empatia, foi o Adriano de filosofia, não sei se vocês lembram. lembro, E lembro. e era recíproco. Ele também gostava muito de mim. Eu sentia que tinha uma troca, assim. Ele pedia para eu ler os livros lá, O Mundo de Sofia, através do espelho. Nossa, assim, eu li todos que ele falava. Foi o primeiro que eu tive uma troca, assim, de tipo assim, de o professor sair desse lugar de professor, né? E vir para esse lugar também, assim, a Patrícia também, a Karina, que hoje eu acho que é a diretora da escola hoje que nós frequentamos, é a Karina de física, ela Que era, né? legal. É. E, cara, tem muitos professores O muito. professor Adriano foi muito bem lembrado. Inclusive, eu gosto de filosofia, lembro das aulas dele. Então, Schopenhauer, Nietzsche, Dostoiévski, eu gosto de ler. Mas a gente teve o primeiro contato que a gente teve foi com Francis Bacon, René Descartes e Aristóteles. Falando em Aristóteles, eu queria que vocês duas falassem um pouco pra gente, que o pessoal tá ansioso pra ouvir sobre. Que coisa! Isso que dá você convidar um apresentador de podcast no seu podcast, que ele te coloca em saia justa. É o seguinte, gente, eu e Karina, a gente sempre foi essas pessoas do teatro também da escola. E teve lá uma competição de filosofia que uma professora ela criou, só que ficou bem fictícia essa. Não, prometeram uma viagem. Pra Imagina Grécia. prometer uma viagem. Cara, Uma viagem não era pra Grécia, não. Era uma viagem pra algum hotel fazenda de Avaré, porque Avaré tem vários hotéis fazendas maravilhosos. E ela prometeu isso pra gente um dia lá, sendo que aí a gente competia contra os outros primeiros anos. E eu e a Karina, a gente era competitiva também, não, vamos com tudo. Aí nós fizemos uma peça teatral, que não era só uma peça teatral. Tinha algumas músicas, era meio que o High School Musical. E aí, eu e a Karina criamos as letras, colocamos. Só que o espetáculo era sobre a vida de Aristóteles, certo? Tinha uma música que no fim falava. Vai, vamos lá. Vai, Karina, canta aí que a Karina é melhor. Aristóteles. E a gente, e a Misericórdia. gente cantava se achando as próprias Vanessa Hudgens e a. Como é que chamava a outra? Eu esqueci. A Ashley Tisdale, que fazia. exatamente. A gente sentia elas no High School Musical lá fazendo. E aí, claro que Sidney, sendo quem ele era, a figura, vocês já estão vendo ele rachando o bico aí de rir, né? Vocês imaginam depois, a gente fez isso no primeiro ano.
segundo, terceiro, faculdade, você ter que ouvir sem... Não, mas e o Aristóteles, hein? Mas foi legal, entrou pra história. Inclusive, eu liguei pro Luiz, falei, Luiz, vou participar do podcast da Mayla. O que você lembra de história engraçada tal? Dá um toque pra mim, né? O Luiz, esse mesmo, que alisou o cabelo, que queria parecer o Diego, que ficou a cara da Alcione. Ele falou, cara, fala pra elas do Aristóteles. Então, entrou pra história. Esse não foi só eu, esse foi Foi o Aristóteles. O Aristóteles... Bruno. Ó, Bruno. Não, Não foi o Bruno? foi o Marcos. O Marcão. Marcão. O Lucas era o Aristóteles. No dia ele falou: eu não vou fazer mais. Eu fiquei brava com o Lucas, fiquei sem um tempão sem falar com ele. Eu não vou fazer mais, porque ele ficou com vergonha. Por quê? Quem tem Sidney na sala não quer participar mesmo. Aí o Marcão entrou como Aristóteles e o Bruno, ele fez o Alexandre o Grande. Ele colocou até uma bata. Cultura, cultura. Inclusive, o Lucas, eu preciso defender o Lucas, ele não quis participar porque ele foi fazer um teste para fazer o filme da Tainá, aquele O quê? filme dos índios. Ele foi fazer um teste para ser o protagonista do filme da Tainá, aquele da Ai. Indiazinha, lembra? É mentira. Me permite, eu queria lembrar de um evento que aconteceu, que foi quando a gente fez aquela viagem técnica para USC. Aham. Inclusive, você se formou, eu comecei a fazer a faculdade ali em engenharia, abandonei, mas você foi guerreira, você terminou, né? Sim. E foi legal, né? Que a gente foi fazer a viagem lá pra gente conhecer. E ali definiu, né? Ali que a gente se aproximou mais. Deixa eu me redimir então, vai. Ali a gente se uniu ali, falou, pô, e se a gente quer morar em Bauru, né? Fazer uma faculdade e tudo mais, né? Mas o legal não sei se vocês lembram na viagem, que a viagem foi muito legal, cara. A Marineusa junto lá, o pessoal. Tenho fotos, inclusive, depois eu preciso mandar pra vocês. Sim, essa viagem foi muito legal mesmo. E fala pra mim, gente, vocês têm alguma coisa da vida escolar que vocês sentem falta, mas que agora, depois dos 30, vocês percebem que não tem como voltar mais? Que é um negócio que nunca mais vai acontecer? Só aconteceu na época de escola? Eu tenho, se a Karina quiser começar. Pode começar. Pode começar? Assim, eu tenho vontade do tempo mesmo, do contato, né? Aquela coisa, esse contato, como diz, legítimo, né? Com os amigos, né? De você estar junto ali. Você me perguntar assim, em qual dia que você voltaria? Tem alguma coisa que aconteceu que você voltaria? Eu queria um dia comum. Um dia normal, de chegar na sala, você sentar na sua cadeira, ver os amigos ali, bater um papo, né? Então, acho que é um tempo precioso e eu sinto muito saudade. Acho que foi Sim, muito Eu legal. também. Eu também. Assim, a época que saía da escola, você ia dormir em casa. Sim. A Mayla. Vai ter isso. A Mayla. Eu, A Mayla, Eles se comprometendo, Por favor. época que uma faltava, a outra ficava triste no intervalo. É verdade. Assim, se eu pudesse, hoje em dia eu reunia todo mundo de novo na sala de aula, entendeu? Pra fazer um dia. Pra fazer um dia. Cara, eu senti que eu tinha uma inocência que não volta nunca mais, gente. Que era uma coisa que, nossa, era muito precioso, assim, que nunca mais eu acho que eu vou ter, assim, eu acreditava, eu tinha, assim, esse lugar da ingenuidade, porque eu acho que não tem mais como voltar. E vocês topam um desafio aqui, um joguinho? Que aí eu vou falando, vocês vão, pra terminar aqui, aí eu vou falando, pode ser? Matéria favorita de vocês, qual que vocês mais odiavam? A minha matéria favorita, eu acho que era biologia. E a que eu mais detestava, matemática. Temático também. E você, Sidney? A que eu mais gostava era educação física, jogando bola, e a que eu mais odiava era educação física, fazendo yoga. Os meninos odiavam quando não era futebol. Vocês lembram disso? A minha matéria preferida era História e Filosofia, meio a meio. E que eu mais odiava era matemática. E aí? Vocês já ficaram de recuperação? Vocês lembram de alguma nota vermelha, alguma recuperação, alguma coisa que vocês tiveram que fazer assim? Ó, isso eu preciso ressaltar. Eu nunca fiquei. Apesar de eu ter me desvirtuado no colegial, como eu falei, eu sempre tirava nota para passar e vida que segue, né? Mas nunca fiz recuperação, nunca. E você, Cá, lembra? Eu tenho uma história que eu ia ficar de recuperação com o professor Aldo. Geografia. E eu tive a brilhante ideia de escrever uma cartinha para ele. Olha aí, ó. Uma cartinha
toda Pedindo triste. Da, da aluna boazinha. lembro. É. E eu não fiquei de recuperação. Olha aí, ó. Eu Acho que lembro, ele eu leu lembro a de uma minha nota carta, vermelha. se comoveu, né? Se comoveu e não deixou de recuperação. Nada com a persuasão, né? Fala, Ney. Exatamente. Eu me lembro de uma nota vermelha que eu tirei. Tinha um trabalho que tinha que apresentar, era uma redação na sala, que era para ter feito em casa e ter levado. Eu cheguei, era a aula do professor Marcos. Uhum. Eu não tinha feito a redação, então eu peguei um papel e todo fez mundo na tava hora. na hora. Eu peguei, fiz um monte de furo no papel e entreguei para ele. Ele falou: "O que que é isso?" Eu falei: "Tá em braille. É só o senhor passar a mão." Meu. Aí, tá vendo, gente? Tá vendo? Aí ele ficou com o vermelho. Eu tô falando, esse era o Sidney, gente. Eu tô falando pra vocês. Então, no ensino médio eu não lembro, não, que eu acho que eu e a Karina, a gente deu uma alavancada nos nossos estudos. Mas no Fundo 2, matemática era, nossa, eu ficava sempre ali, ó, raspando. Também. Sim. Raspando. O Lucas, que. Vocês já tiveram alguma desilusão amorosa na escola? Ih! Vamos falar. Quem vai se expor? Eu acho que eu não. Karina não, né? Eu Todo mundo iludi queria só. ficar com a Karina. Eu só iludia. Karina. Ai, gente, desculpa. Todo mundo gostava de mim mesmo. É isso. E você, Ney? Não, é incrível que pareça, não. Eu não era desses daí, não. Eu admirava, né, o pessoal, né, que fazia casalzinho, né? Isso, é. Eu nunca fui disso, né? Eu nunca. Pois é, eu era tranquilo. Vocês dois namoraram também bastante tempo, né, no ensino médio. Vocês namoraram por bastante tempo, né? Não a gente, né? Não, Cada um com vocês seu dois par. sempre. não a Gente. Deixa gente. claro, eu não dormi na casa da Karina e a gente não teve relacionamento. Aqui a gente só foi todo mundo só amigo, tá? Esse podcast aqui é só feito de amigos. Não teve nada entre nenhum de nós aqui. Eu tinha muito, assim, idealizações e tal. Então eu sonhava, assim, em namorar o Daniel Radcliffe. Não, mas calma lá, você tem que se entregar com pessoas da escola. Da escola. Não, sim, É. tudo bem. Da escola, eu tenho uma história muito boa. Só que agora a pessoa também já é casada, né? Então eu não vou usar o nome. Tá. Mas eu tenho uma história muito boa. Eu fui iludida uns 3 anos por um cara, por um menino, né? Que ele era um garoto na época. E eu achava que eu achava que ele não gostava de mim. Lá, a Karina me ajudava, a gente foi atrás do signo dele, a gente viu a data de nascimento, aquela coisa. Eu era iludidinha nele, certo? Ele jogava bola? Isso! Jogava bola muito bem ainda, muito bem a bola. Mas hoje ele já é casado, nada a ver também, gente, nada a ver, tá? Mas naquela época ficou marcado, né? Na faculdade, eu lembro do meu primeiro ano, eu recebi uma mensagem enorme. Tipo assim, lá no Facebook, antigo Facebook, né, também, que hoje quase ninguém usa. Mas assim, ou no Orkut, não lembro, talvez seja no Orkut, que aqueles depoimentos. Ele falando que gostava de mim, eu também! Olha que perda de tempo. Como Então eu adolescente. queria mandar um abraço pro nosso amigo. Não, Mas Bruno, olha olha como você é, tá vendo? Olha como você é. Você tava olhando, querendo esse nosso amigo aí, bom de bola, por sinal, e você tinha o Luiz do seu lado, André Pops, Paulinho. Tá vendo como a vida é injusta? E aí, gente, vocês já tiveram uma idealização do tempo de escola que não aconteceu? Algum sonho, alguma coisa que vocês pensavam, vai ser assim quando for adulto, e não rolou? Não tinha nada a ver? Oxe, quase tudo, né? Vai lá, Karine. Eu acho que na época da escola, né, eu tinha um sonho de ser atriz. Então eu achava assim que eu ia terminar a escola, fazer um curso de teatro e já ir pra Globo e começar a atuar. Famosa. Entendeu? A gente fantasiava muito. Sim, é verdade. E a gente vê que hoje não é assim, que não é tão fácil como parece. Como parecia. A gente era bem inocente mesmo, eu também. Mesmo eu vivendo, né, faço teatro, tenho parte de uma companhia, mas eu e a Karina, a gente achava assim, não, a gente vai fazer um curso, vamos estar na Globo no outro ano. Nos formamos em 2009, façam a conta aí. Não, até 2011 a gente já tá trabalhando na Malhação. Eu e a Karina era desse type, tá? Eu nunca tive um sonho assim, que tem um pessoal que tem, quero ser jogador de futebol, quero ser atriz, eu quero alguma coisa assim, né? No caso, atriz vocês, né? Não eu ser uma atriz, né?
A Mas gente assim, eu nunca, entendeu. nunca tive esse sonho assim específico, né? Eu queria muito terminar a escola e fazer faculdade, né? Fomos lá para Bauru, era o primeiro sonho assim que eu queria ter Era e a ter minha febre, né? vida, né? Mas um sonho que eu tinha assim era de comprar uma Pajero, uma TR4. Era meu sonho comprar isso. Eu saí da escola com o sonho de comprar essa TR4 Que e legal. comprei. Mas Maravilhoso. o meu segundo maior sonho foi conseguir vender essa TR4 e eu consegui. Uma vida de adulto é, né, gente? Era o sonho de moleque. Eu queria ter. A gente foi em Bauru lá, eu lembro que tinha um vizinho lá que tinha uma TR4, achava a coisa mais linda o carro, né? Eu queria ter uma TR4. Sim. Aí passaram-se os anos, eu tinha uma TR4, mas o meu maior sonho depois foi vender a TR4. Porque a vida adulta é essa. A gente idealizou tanto lá, mas chega depois a gente pensa, cara, não é nada. Meu Deus, como é difícil, como não tem nada a ver. Ai, gente, foi maravilhoso esse bate-papo com vocês. Eu adorei relembrar. Tinha muito mais coisa, porque, nossa, se for parar pra Sim. falar, a gente fica 2, 3 horas. Então, antes de vocês se despedirem de vez, passem aí as redes sociais de vocês, onde a gente pode encontrar o trabalho de vocês e as coisas de vocês. Quem quer começar? Eu tenho uma página no Instagram, que é do meu trabalho. Eu já estou no setor gráfico há 14 anos. Eu sou vendedora de uma indústria gráfica. E a minha página é carina.centenário. Bom, quem quiser me acessar, meu Instagram, Sidney Russo Agro, tá lá. Eu posto algumas coisas do agronegócio no meu dia a dia e também as entrevistas do podcast e tudo mais. Então, quem quiser acompanhar um pouquinho disso, tá só me adicionar lá. Gente, foi maravilhoso. Muito obrigada. Se a gente ficasse aqui, ia ficar acho que o dia inteiro conversando, relembrando as coisas, porque são muitas coisas mesmo. Foi muito Obrigada. bom conversar com vocês. É isso aí, Mayla. Obrigado pelo convite, Karina. Fiquei feliz de te rever, né? Vocês duas, né? Sim. E obrigado pelo convite, Mayla. Sucesso. Tamo junto. Vamos E para você que chegou até aqui, se você quiser e puder curtir, compartilhar, seguir e comentar, esse episódio vai me ajudar muito. Com roteiro e edição geral feitos por mim, edição final e revisão por Yuri Garcia, arte por Carol Honorato. Até segunda que vem. Grande beijo!